Olá, eu sou a Natália Querubim e você confere agora mais um giro de notícias da semana. A safra 26 e 27 de cana-de-açúcar no Centro-Sul deve marcar a recuperação dos principais indicadores do setor. De acordo com o levantamento do PCEG, a moagem está estimada em 629,4 milhões de toneladas, sustentada pela melhora da produtividade e leve avanço da área colhida, que deve atingir cerca de 8,2 milhões de hectares. A produtividade agrícola deve chegar a 76,5 toneladas por hectare, enquanto a qualidade da cana também avança, com ATR médio próximo de 139 quilos por tonelada. No total, o ATR deve alcançar, segundo o PCEG, cerca de 87,4 milhões de toneladas, indicando maior disponibilidade de matéria-prima para a indústria. No mix, o etanol volta a ganhar espaço, com participação estimada de 51,6%, refletindo maior competitividade do biocombustível. Já a produção de açúcar deve ficar próxima a 40 milhões de toneladas, enquanto o etanol deve atingir cerca de 26,5 milhões de litros. De acordo com o PCEG, o cenário indica a recuperação da oferta e maior equilíbrio na produção do setor. Unicor e Plana finalmente chegaram a um acordo sobre o Consecana São Paulo após um longo período de negociações no setor. O memorando estabelece avanços na revisão técnica e econômica do sistema, com base em estudos da FGV Agro, além de mudanças na governança com regras mais estáveis e maior participação das partes. De acordo com a Canoeste, o processo foi marcado por negociações complexas, refletindo a diversidade de contratos no setor. A estrutura de cálculo será mantida com base no ATR, preservando os contratos, mas o acordo traz uma nova mudança relevante. Também está prevista a liquidação de valores das safras 24, 25, 25 e 26, com prazo de até 120 dias, o que pode impactar o caixa das usinas. O modelo passará ainda por revisões a cada 5 anos, com auditoria independente e novas regras de governança. A formalização do acordo será celebrada no Cana Summit na próxima semana, marcando um novo momento para o setor. O Conselho Nacional de Política Energética definiu uma meta de redução de 0,5% nas emissões para produtores e importadores de gás natural, que deverá ser cumprida por meio da compra de biometano. A medida equivale à aquisição de cerca de 480 mil metros cúbicos por dia do combustível ainda neste ano. O metano, produzido a partir do biogás, ganha espaço na agenda de transição energética e tem como base a Lei do Combustível do Futuro, que estabelece metas de descarbonização para o setor de gás. No Brasil, o setor sucroenergético concentra grande parte desse potencial, com destaque para o aproveitamento da vinhaça da cana na produção de biogás. Estimativas indicam que apenas o estado de São Paulo poderia produzir cerca de 6,4 milhões de metros cúbicos por dia, o equivalente a 32% do consumo de gás natural. A expansão do biometano também deve impulsionar investimentos e geração de empregos com potencial de crescimento acelerado para os próximos anos. A projeção é que a capacidade instalada no país mais do que triplique até 2027, passando de 656 mil para 2,3 milhões de metros cúbicos diários. Credores da Raízen demonstraram insatisfação com a proposta de reestruturação da companhia, que prevê a conversão de cerca de 45% da dívida em ações, equivalente a aproximadamente 29 bilhões de reais. A reunião entre a empresa e os credores foi realizada durante esta semana em Nova York. A Raízen teve o pedido de recuperação extrajudicial aceito pela Justiça em março, em um processo que envolve cerca de 65 bilhões de reais e já é considerado o maior do tipo no Brasil. A deterioração financeira está ligada ao aumento do endividamento após aquisições e investimentos que não tiveram o retorno esperado, além de impacto dos juros elevados. Em paralelo, o CAD aprovou a venda de um ativo de geração distribuída da companhia para o grupo Gera Energia, sem restrições. A usina Renuc do Vale do Ivaí, localizada em São Pedro do Ivaí, no Paraná, foi incluída na chamada Lista Suja do Trabalho Escravo, atualizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com o jornal Maringá Post, o nome da empresa aparece no documento, que reúne casos julgados entre 2020 e 2025, com processos administrativos concluídos e sem possibilidade de recurso. A nova atualização inclui 169 nomes, sendo 102 de pessoas físicas e 67 de pessoas jurídicas, todas flagradas submetendo trabalhadores a condições análogas à escravidão. A inclusão da usina está relacionada a um caso registrado em outubro de 2025, quando mais de 50 indígenas foram resgatados em um alojamento em Itambé, também no Paraná. Segundo a fiscalização, os trabalhadores foram recrutados por uma empresa terceirizada, não tinham registro em carteira, não recebiam salários e foram abandonados sem alimentação e condições básicas.
Ainda conforme a reportagem, a empresa firmou um termo de ajuste de conduta e se comprometeu a pagar os valores devidos e custear o retorno das vítimas. A lista é pública, atualizada 2 vezes ao ano, e os nomes permanecem por até 2 anos condicionados à regularização. O BTG revisou para neutra a recomendação das ações de São Martinho, Jalles e Adecoagro, diante da avaliação de que o governo deve limitar o repasse alta do petróleo aos preços da gasolina. No banco, a tendência é que o governo reduza ou elimine impostos sobre os combustíveis para conter o impacto ao consumidor. Nesse cenário, o etanol perde competitividade. Pelas contas do BTG, mesmo com a alta do petróleo, a gasolina subiria no máximo 0,46 centavos por litro, que levaria o etanol hidratado a um preço médio de cerca de R$ 3,07 por litro nas usinas. Hoje, o etanol está acima desse patamar, em torno de R$ 3,30 por litro, o que indica pressão potencial sobre os preços. No cenário base do banco, a paridade do etanol com a gasolina deve ficar em 65%, com o açúcar negociando cerca de 20% acima do biocombustível. Com isso, o BTG avalia que o setor já precificou boa parte dos ganhos recentes e vê pouco espaço para novas altas nas ações no curto prazo. O governo brasileiro estuda aumentar a mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32% ainda no primeiro semestre deste ano. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante evento no Rio de Janeiro. Segundo ele, os estudos devem ser concluídos nos próximos 60 dias. A medida ocorre em um momento que a pressão no mercado de combustíveis, com a alta nos preços do diesel e gás de cozinha, influenciada pela guerra no Irã. Ocorre em um momento de pressão no mercado de combustíveis, com a alta nos preços de diesel e gás de cozinha, influenciada pela guerra no Irã. O aumento da mistura acontece em um cenário de expectativa de safra recorde de etanol, com maior produção de cana e avanço do etanol de milho. Com isso, a tendência é de maior direcionamento da cana para o biocombustível em um momento em que os preços do açúcar operam em mínimas recentes no mercado internacional. Por outro lado, o aumento da mistura pode pressionar o mercado de açúcar ao intensificar a disputa pela matéria-prima. Segundo o governo, a medida faz parte da estratégia para ampliar a participação dos biocombustíveis e avançar na segurança energética do país. E esse foi mais um Giro de Notícias da semana. Para essas e outras notícias, acesse o nosso portal www.revistarpanews.com.br e siga-nos aqui no YouTube para conferir os próximos episódios do DacanaCast, o podcast da RPA News. Até a próxima!